Olá a todos, irmãos amados e queridos de todo o Brasil. A paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima tarde para vocês. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Gleison Góes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Eu quero entregar algumas revelações de Deus aqui agora e aqui também está falando sobre a Marina Silva Gospel. É uma moça, uma senhora de idade, que eu não sei nem o nome, vocês vão estar deixando nos comentários aí, mas eu vi um vídeo dela e eu fiquei escandalizado. Não tanto, porque Deus já nos alertou aqui na palavra dele que no final dos tempos, quando estivesse próximo à vinda de Jesus, ia aparecer falsos profetas, lobos devoradores e loba também. Não sabia que até pessoas, senhoras de idade, a se prestar ao papel, ao favor de emprestar a boca para Satanás para poder arrastar multidão de mulheres para a profundeza do inferno. Mas eu e você, eu tenho 41 anos, agora faço em junho, né? Então, com essa pele maravilhosa que Jesus tem me conservado e tem te conservado, nos guardado, nos livrado, nos protegido, nos alimentado, nos vestido, nos dado o fôlego de vida, já é motivo suficiente de sermos gratos ao Senhor, mesmo Deus já nos alertando que no mundo teríamos aflições. Amém? Não coloquei o microfone para evitar falhar, porque esse vídeo é muito importante e aí o microfone poderia falhar a bateria e aí para evitar, preferi fazer o vídeo com áudio original do telefone, amém? Vamos falar, primeira revelação que Deus me deu sobre a cantora Gretchen, tá? Durante a madrugada, irmãos, Deus me mostrava ali, eu num carro, e ali mais pra frente, a Gretchen me pediu uma carona nesse carro, né? Eu estava nesse carro, a Gretchen me pediu uma carona, eu também subia neste carro, eu estava de carona neste carro também, e ali, logo mais à frente, eu contemplava um acidente. Eu não estava nesse acidente, eu estava vendo. Deus me fazia contemplar, me permitia visualizar este acidente. Quando eu olhava, estava o corpo da Gretchen e o corpo do marido da Gretchen estirado no chão, mortos nesse acidente de carro, tá? Nesse acidente de carro, eu via a Gretchen, assim, como se fosse, irmãos, como se fosse numa BR, como se fosse numa pista e tirasse o corpo dela e o corpo do marido e colocasse assim, estendido assim, do lado de fora do carro, sabe? Na visão, o corpo dela e do marido estava esticado do lado de fora, assim, no meio da rua. Eu olhava, eu falava assim, meu Deus, eu via a Gretchen e o marido mortos pela visão, pareciam que os dois estavam mortos nesse acidente. Tanto a Gretchen quanto o marido dela. Era um acidente e os dois morriam. Eu vi a morte dos dois, claramente. O corpo dela esticado na rua. Ela de um lado e o marido dela do outro. Tá bom? Tá entregue a revelação. Eu vi também a morte, claramente, mais uma vez, do jogador Romário. Deus mostrava para mim, tá, que os dias do Romário está se findando na terra, está terminando os dias do Romário, tá? Eu vi Deus também permitia, falava comigo que muitos jogadores de futebol iriam falecer, tá, irmãos? Muitos jogadores de futebol. Mas o do Romário, Deus mostrava claramente para mim o tempo do Romário se findando, terminando na terra. Deus mostrava também o jogador Ronaldo Fenômeno sofrendo um infarto. Eu via claramente ele sofrendo um infarto, viu, irmãos? O jogador Ronaldo Fenômeno tendo um infarto, tá? Do coração. Claramente isso aí, ok? Bom, as revelações estão entregues. O acidente com a cantora Gretchen com o marido, Romário, o Ronaldo Fenômeno também, que Deus me mostrava. Tá, irmãos? Deus me mostrava também sobre ali a Elisa Samud, onde está o corpo, tudo. Mas eu ia falar sobre isso neste vídeo, Deus não permitiu. Vou falar sobre essa senhora que veio mentir na internet e enganar as pessoas, amém? Olha, a falsa santidade. A falsa santidade. O que é a falsa santidade? A mulher com coque, toda sem vaidade nenhuma, abrindo a boca para pregar um monte de mentiras. A boca
saindo um monte de mentira usada por Satanás para enganar as servas do Senhor, tá? A Marina Silva Gospel, o nome dela eu que coloquei. Eu não sabia o nome dela, não prestei atenção. Coloquei a Marina Silva Gospel, viu? A mentirosa enganadora. A última, ela fala na entrevista que ela dá para Karina Bach, a pombagira-chefe, uma das pombagiras tenebrosas do YouTube. Ela fala assim: a última foi punk, né? Linguajar, que não é linguajar de uma serva do Senhor. Dá pra você ver claramente que essa mulher não é serva de Deus, tá? É a aparência. A aparência. Deus me deu algumas passagens na Bíblia pra eu falar que o diabo se transforma, transfigura até de anjo de luz pra poder enganar você. Fuja dela, capeta puro. Aí, naquele dia, vou ler umas passagens da Bíblia que Deus me deu pra poder falar. Já, amém? Eu vi um demônio terrível na Karina Bach, um ódio terrível pelo marido dela. Todo mundo sabe que ela proíbe o marido de ver o próprio filho. Eu que cresci sem pai minha vida inteira. Meu pai foi Deus que me criou, me guardou, me protegeu. Mas a mulher tem um ódio mortal do marido. Deus, quando ela falava, quando houve a separação dela com o esposo dela, com o ex-marido dela, Deus mostrava um demônio terrível na Karina Bach, um ódio, uma manipulação. Ela tem um espírito nela terrível de Jezabel, manipulador. Coitado daquele marido dela, eu esqueci o nome do marido dela, mas ela tem um ódio terrível, manipuladora, assim como a Bianca Toledo. O desejo dela, Deus mostrava para mim o desejo dela de destruir o marido dela. De acabar com ele, acabar com a imagem dele. Sabe aquelas mulheres quando se separam do marido que falam assim: ele não fica comigo, mas também eu vou acabar com a vida dele, vou destruir com ele. Inclusive, proibiu o homem de ver o próprio filho. Proíbe, ele é um jogador de futebol, eu esqueci o nome dele, mas ela proibiu, fez um inferno na vida do homem e proíbe a criança de ver o próprio pai. Imagina eu que cresci sem pai, os traumas que não causam, os traumas que não geram na criança, crescer sem fazer de tudo, ao invés de fazer de tudo para unir a criança ao pai, ela faz de tudo para poder destruir a vida do rapaz, do homem, e você vê o ódio no olho dela, o olhar de vingança, o olhar de vingativa, ela quer destruir a vida do homem. E ali na justiça, separar o pai do filho, para poder o filho crescer traumatizado. Mas não é sobre ela que eu quero falar, não. Vou falar sobre essa mulher aqui, mentirosa, enganadora. Fujam delas em nome de Jesus. Que é capeta puro, demônio puro. Puro. A aparência de serva de Deus, mas capeta puro. Essa aqui, ó. Vamos falar sobre ela agora. Marina Silva Gospel. Não é sistema, que todo mundo tem que usar roupa de uma cor, o outro não pode cortar cabelo, que o outro não pode usar maquiagem, que o outro não pode se colocar brinco, é pecado. Ei, Jesus está dizendo, vocês estão coando um mosquito, mas esquece de tirar a trave dos olhos. Mentirosa, você é uma mentirosa. Deus não está falando nada disso. Em relação a essa passagem da Bíblia, não tem nada a ver com o uso de maquiagens, com a questão das vaidades das mulheres, com a questão das mulheres se comportar similares, parecidas com as mulheres do mundo ímpia. Não tem nada a ver com um mosquito, essa passagem da Bíblia, com as vaidades das mulheres, não. Você é mentirosa, enganadora. Toma vergonha na sua cara. Você é uma senhora de idade, usar um canal de outra mentirosa enganadora para poder tentar ludibriar e enganar a serva do Senhor. Você é uma pessoa dessa idade, devia se envergonhar. Devia ter vergonha de estar ensinando o evangelho mentiroso, enganador, fraudulento. Fraudulenta. Eu vou te mostrar aqui que você é uma enganadora e mentirosa, viu? Enganadora mentirosa. Ensinando um evangelho anátema, amaldiçoado. Olha. O sistema, que todo mundo tem que usar roupa de uma cor, o outro não pode cortar cabelo, que o outro não pode usar maquiagem, que o outro não pode se colocar. Não pode mesmo, não. Ei, Jesus está dizendo, vocês estão coando um mosquito, mas esquece de tirar a trave dos olhos. Mentira, tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado, tá aqui na Bíblia, olha. Isaías, capítulo 3, do 12 ao 25.
do 13 ao 25. Isaías, abram as Bíblias, tá bem, irmãos? Isaías 3, capítulo 3, versículo do 13 ao 25. O Senhor se levanta para... O Senhor entrará... 12. Quanto ao meu povo, crianças são opressores e mulheres os governam. Ó, meu povo, os que te lideram te levam a errar e destroem o caminho de tuas veredas. O Senhor se levanta para apresentar a causa. Levanta-se para julgar o povo. O Senhor entrará em juízo com os anciãos de seu povo e os seus príncipes, pois vós tendes devorado a vinha. O despojo do pobre estará em vossas casas. Quem tentais vós que afliges o meu povo, como o ferreiro ao metal, fazendo o meu povo em pedaços e moeis a face do pobre, diz o Senhor Deus dos exércitos. Além do mais, o Senhor diz, pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando passos curtos e ligeiros, à medida que avançam, fazendo um tilintar com seus pés de salto alto, aqui quer dizer aquelas mulheres que andam com salto alto, rebolando, tá? Portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as partes íntimas delas. Naquele dia, o Senhor removerá o esplendor de seus ornamentos tilintantes que circundam seus pés. Olha lá, os saltos altos ali. E aqueles tornozeleiras e tudo mais. E suas tiaras e seus arcos circulares como a lua. Os cordões e os braceletes e os cachecóis. Os gorros e os ornamentos das pernas. E as bandanas e os pingentes e os brincos. Tá vendo aí? Deus dizendo que vai arrancar tudo. No dia do juízo final, Deus vai deixar elas sem roupa e careca, viu? E os brincos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de gala, e os mantos, e os chales, e as bolsas ornamentadas caras, os espelhos, e o linho fino, e os turbantes e os véus. E acontecerá que ao invés de doce fragrância, haverá mau cheiro, e ao invés de um cinto, uma corda, e ao invés de cabelo penteado, bem penteado, careca, calvície. E ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco. E queimadura ao invés de beleza. Teus homens cairão pela espada, e teus poderosos na guerra. E os seus portões lamentarão e prantearão. E ela, estando desolada, sentar-se-á no chão. Viu? Tudo isso é pecado. Deus vai arrancar até os brincos. A Bíblia fala que até os brincos delas Deus vai arrancar. Viu? Olha o que a Bíblia fala para vocês vigiarem com esse tipo de pessoa aí, olha, que vem com a aparência de serva de Deus, de guardar a doutrina do Senhor, quando abre a boca, querendo arrastar você e multidão para o inferno, as mulheres, enganando as mulheres, tá? Olha, Gálatas capítulo 1 e versículo 8. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, além do evangelho que você aprendeu há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, nas igrejas de doutrina, nas igrejas no perfil Deus é Amor, Assembleia de Deus, aquelas que diante da antiga que existiam os pastores verdadeiros, que pregava para você que tudo isso era pecado, que tudo isso era vaidade, que tudo isso Deus não se agradava, que a palavra do Senhor diz para a mulher guardar, conservar os cabelos brancos, que é uma coroa de justiça e de honra, que Deus quer a mulher com semblante natural do Espírito Santo de Deus, sem vaidades nenhuma. Aqueles pastores que pregavam que no futuro Satanás ia corromper as igrejas, iria pregar que tudo aquilo que os pastores pregavam antigamente que era pecado, Satanás ia usar várias pessoas para dizer que não era mais pecado, que estava tudo liberado. Fuja dessas aí. Fujam dessas. A Bíblia fala aqui em Gálatas para você manter
aquele ensino que foi pregado a vocês desde o princípio. Ok? O qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter, como essa mulher e outras, perverter, contaminar o evangelho de Cristo. Viu? Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda que agradar os homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes minhas conversas anteriormente, viu? Cristo, o evangelho de Cristo, aquele que foi pregado, olha, antigamente, que sempre foi pregado, agora Satanás está usando seus adeptos e suas adeptas para dizer que nada mais é pecado, para arrastar a tua alma para a profundeza do inferno. Tudo que aqueles pastores verdadeiros de antigamente pregaram que era pecado, que Deus não se agradava, que está na Bíblia aqui, olha, ela vem dizer para você, não, batonzinho não tem nada a ver, irmãos, um brinquinho pequeno, um batonzinho clarinho, uma sombrazinha. Deus, você vê que eu li na Bíblia agora, que Deus vai arrancar os brincos, vai deixar ela sem roupa, careca. Todos esses adereços malignos delas, Deus vai arrancar, viu? Na Bíblia fala, tá claro aqui, ó. Olha como Deus diz pra gente permanecer naquele evangelho que a gente aprendeu há muitos anos atrás, conservar e continuar firme nele. Olha aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 14. Abre a Bíblia. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 14. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que foste assegurado, sabendo de que as tendes aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, coisa que ela tá fugindo. O capeta tá usando ela para dizer que nada disso é pecado, tá? Na doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ok? Essa palavra que Deus me deu aqui. Dentro da Bíblia, eu rebati toda a malignidade que saiu da boca dessa mulher aí, usada por Satanás. E ainda vou mais, tá? E ainda vou mais. Eu vou deixar esse vídeo para vocês, onde ela querendo te arrastar, onde Satanás usando ela, a boca dela, para poder enganar as servas de Deus e te arrastar junto com ela para o lago de fogo. Satanás usando a boca dela para você. Usa o batom, usa tudo isso aí, que você vai junto com ela. Satanás te leva junto com ela para a profundeza do lago de fogo. Pode usar um batonzinho que não tem nada a ver não, irmã. Usa um brinco, usa um salto alto, se maquia bastante, fica igual uma pombagira e depois Satanás te leva para a profundeza do lago de fogo. Vamos ouvir? Vamos. Vamos ouvir? Vamos. Tema que todo mundo tem que usar a roupa de uma cor, o outro não pode cortar cabelo? Não pode cortar o cabelo não, que a Bíblia fala que o cabelo foi dado como véu, irmã. Você tem vergonha na sua cara dessa idade a senhora mentir na internet, não? A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu para mulher. Como? Não pode cortar cabelo mesmo, não. A senhora não lê a Bíblia, não? O que é isso? A senhora tá usada por Satanás para poder enganar o povo, é isso? Não pode cortar cabelo mesmo, não, irmã. Pode cortar cabelo, não. A Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu para mulher. O cabelo foi dado em lugar de véu. Tá? Não pode nem cortar e nem pintar. Não é sistema que todo mundo tem que usar a roupa de uma cor, o outro não pode cortar cabelo, que o outro não pode usar maquiagem, que o outro não pode se colocar brinco, é pecado. Ei, Jesus está dizendo, vocês estão coando um mosquito, mas esquece de tirar a trave dos olhos. Ou seja, dá muito valor a coisas pequenas que não tem nenhum peso no mundo espiritual. Tem peso sim. Tem peso sim. No mundo espiritual tem peso sim, tá? A senhora é mentirosa, enganadora. Ouvinte, preste atenção, até a nível de você se auto-questionar. Deus não está preocupado com isso aqui chama matéria.
A Bíblia diz que isso aqui é pó e vai voltar ao pó. Mas enquanto você estiver vivo, na terra, vivendo como servo de Deus, como serva do Senhor, você tem que andar corpo, alma e espírito. Deus quer sim, Deus se preocupa sim. Se fosse assim, as mulheres iam dar tudo igual. Se não tivesse, fosse assim, não ia ter diferença entre a serva de Deus e entre as mulheres do mundo, as ímpias. Deus quer corpo, alma e espírito. Eu vou deixar 2 vídeos para vocês. O dela, enganando as servas de Deus, e um outro onde uma própria serva de Satanás, macumbeira, diz que tudo isso é de pombagira, de demônios e de Jezabel. Amém, irmãos? Vai estar o vídeo abaixo aqui, vocês podem conferir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.